Olá pessoal, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos de volta ao canal do GA. Eu sou o Lucas e hoje eu vou falar com vocês sobre a Energias do Brasil, EDP. Algumas pessoas me perguntaram no direct, sobre a Energias do Brasil recentemente, por que a empresa de fato está sofrendo essa pressão no curto prazo. E para explicar para vocês um pouco do que eu acho que está acontecendo na empresa nesse momento, para que vocês avaliem se é um momento interessante para comprar Energias do Brasil ou não, né? Isso aqui não é uma recomendação de investimento, mas é importante que vocês entendam os motivos que estão impactando a empresa nesse momento, que provavelmente continuarão impactando ao longo de 2021, aliado com as estratégias que a empresa está tomando para conseguir reduzir esses impactos e se tornar uma empresa mais equilibrada no futuro, tá? Então eu vou apresentar aqui para vocês as principais estratégias da empresa para o futuro, o que ela está querendo investir e quais são os principais impactos que ela deve sofrer ao longo de 2021, quais são os principais fatores que vão impactar provavelmente os resultados da EDP e que o mercado já está precificando antecipadamente nas cotações, tá certo? Mas se você gostar desse vídeo, não esqueça, por favor, de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal, isso é muito importante para que a gente continue aqui trazendo para vocês esse conteúdo de qualidade diferenciado, fora do normal aí que você geralmente vê, de análises um pouco mais rasas sobre as empresas, tá bom? Vamos direto ao vídeo então, logo após a vinheta. Vejo vocês lá, até logo. Então vamos lá, pessoal, vamos começar aqui pelo Analyst Day da EDP, da Energias do Brasil, onde eles fizeram um update estratégico do que eles vão levar para frente, quais são as estratégias da empresa no próximo ciclo de investimentos, e compararam um pouco com o que eles fizeram no ciclo de 2016 a 2020. Isso aqui é essencial que vocês saibam para que vocês consigam perceber o que a empresa, como é que a empresa está se movimentando, para conseguir reduzir esses impactos aí no futuro do que provavelmente virá. Tá? E isso aí vai estar muito linkado com o que eu vou falar mais na frente, que é porque as ações de Energias do Brasil e outras elétricas também estão sofrendo essa certa pressão no curto prazo, tá? Então eu vou explicar para vocês, o que eu acho que vai acontecer e o que eu vou fazer em relação a isso. A primeira coisa que eu queria mostrar para vocês aqui é a nova política de dividendos da EDP, da Energias do Brasil. Isso aqui é muito interessante porque vai auxiliar um pouco mais o carrego dessa ação ao longo dos anos, tá? Um dividendo mínimo de R$1, com payout superior a 50% do lucro líquido ajustado, isso aqui em 2020, tá? Mas a Energias do Brasil, caso ela consiga manter a sua alavancagem, dívida líquida sobre EBITDA ajustado, entre 2,5 e 3 vezes, ela vai fazer esse pagamento mínimo de R$1 por ação. E quando você tem atualmente o preço da ação em, deixa eu ver aqui, 18,62, isso aqui representa um yield de aproximadamente 5%, 5,3%. Então com certeza é algo interessante, ainda mais para uma empresa que está fazendo tantos investimentos em crescimento e na mudança do seu negócio. E também, na ausência de novos investimentos atrativos, a EDP ela se compromete a pagar dividendos extraordinários, então acima desse R$1 aqui, desse dividendo mínimo, ou realizar um programa de buyback, um programa de recompra de ações, que inclusive ela finalizou recentemente com a compra de 24 milhões de ações, aproximadamente 8% do float da companhia foi recomprado nesse programa de recompra. Então uma recompra bem considerável aí, o que acaba aumentando o lucro por ação dos acionistas da EDP no longo prazo. Se você for olhar os dividendos históricos da EDP, você percebe que eles pagam em cerca de 60 centavos por ação por ano, e um aumento de R$1 é bem significativo. Isso tende a remunerar melhor o acionista para ficar comprado nessa ação da EDP ao longo dos anos, tá? Então isso é um movimento bem interessante da empresa, era uma coisa que já era mais cobrada pelos acionistas há tempos, e agora que a EDP, acredito eu, vai reduzir um pouco mais os investimentos em outras partes e tendo uma relevante receita de transmissão entrando, algo mais recorrente entrando no caixa da empresa, ela consegue fazer essa distribuição ajustada nesse dividendo mínimo de R$1 por ação por ano. Qual que é o posicionamento estratégico da EDP para os próximos 5 anos? No crescimento aqui, investimento orgânico na distribuição, transmissão, mercado secundário e leilões, ela tende a participar ainda, caso isso faça sentido, e um crescimento na geração de energia solar, que a gente vai perceber lá no gráfico de CAPEX da empresa, o quanto que eles vão investir nisso aqui
para reduzir um pouco a exposição que eles têm, tanto energia térmica como energia hídrica também, por conta dos riscos relevantes da energia hídrica, né, que inclusive esse ano eles vão entrar à tona. Eu vou comentar um pouco mais no final desse vídeo sobre isso. E também na parte de ficar um pouco mais verde, né, na sua geração, tirando um pouco da sua matriz a energia térmica, tá? Quando a gente olha aqui o CAPEX da empresa, o que a gente percebe? Entre 2016 e 2020, os investimentos ficaram muito concentrados em distribuição e transmissão, né? 3 bilhões aqui em transmissão, 3,1 bilhões em distribuição, e o resto ficou um pouco de lado. E o que a EDP está planejando para os próximos 5 anos? Um investimento muito mais robusto em distribuição, na parte de realmente aumentar as eficiências da rede, né? Reduzir um pouco as perdas na distribuição, reduzir um pouco os gastos operacionais, o OPEX, nessa parte aqui de distribuição, realmente se tornar uma empresa mais eficiente nessa parte de distribuição. A transmissão ela deve continuar um pouco relevante, mas deve cair bastante em relação ao passado, e um investimento bem pesado aqui na geração solar de 3 bilhões de reais, né? Praticamente 10 vezes maior do que o período anterior. Então o que a gente consegue perceber aqui do objetivo da Energias do Brasil? Ela quer se tornar mais eficiente na parte de distribuição, ela acredita que ela consegue ter, através de investimentos, um retorno maior, se ela conseguir investir aqui de fato, né? Redução de perdas, enfim, tudo que a gente comentou. Ela quer continuar aumentando a sua exposição operacional à parte de transmissão, exatamente por conta da regularidade dessas receitas, e ela quer investir bastante na geração solar, o que faz sentido dentro da matriz energética atual da empresa. Então, quando a gente vê o EBITDA aqui de 2020, o que a gente percebe? Ela tem 35% do EBITDA, do resultado operacional, vindo da distribuição, 26% da geração convencional, que seria a geração hidrelétrica, 20% da geração térmica, isso é uma coisa que ela quer reduzir bastante, 13% da transmissão atualmente e 6% apenas da parte de geração solar / comercialização. Em 2025, com todos esses investimentos que a empresa vai fazer, a tendência é que ela aumente bastante distribuição, geração solar e transmissão. Reduza bastante geração térmica e reduza um pouco a geração convencional. Então, o intuito da Energias do Brasil é ficar exatamente menos exposta a esses dois tipos de geração aqui, tanto pela parte de sustentabilidade, né, na parte de geração térmica, como pela parte também da geração convencional, que você tem um pouco mais de imprevisibilidade de resultados. Você depende muito do ciclo hidrológico, você depende do clima, né? Então, esse ano vai ficar bem claro o quanto que é importante você ter uma matriz energética mais diversificada, apesar de que o Brasil é um país excelente para você ter geração hidrelétrica. Entrando aqui um pouco mais no detalhe de como vai ser esse reforço de investimento em distribuição na parte da Energias do Brasil. A gente vê o CAPEX aqui de 6 bilhões de investimentos, 40% vai para expansão da rede de distribuição atual, 32% para melhorias, 30% para perdas, melhorar a eficiência dessa distribuição. Isso vai gerar um total de 2,5 a 3 vezes QRR. Para quem não conhece o que é QRR, é como se fosse uma depreciação das próprias redes de distribuição. Então está mostrando aqui que além deles estarem investindo o suficiente para manter as redes, eles estão investindo cerca de 2,5 vezes a 3 vezes mais do que era necessário. Então, na verdade, estão aumentando a eficiência dessa rede e expandindo também, né? Gerando melhorias nessa parte de distribuição, que é uma parte que a Energias do Brasil acredita que ela pode conseguir, através do investimento, ter um retorno melhor sobre o que ela está operando. Algo que está muito alinhado com o que a gente falou anteriormente, né? Essa desconsolidação da geração térmica, alinhado com esse compromisso de descarbonização do grupo EDP. Então, em 2025, eles querem fazer a desconsolidação da utilização do carvão e All Green by 2030. Então, para eles conseguirem compensar essa redução da energia térmica, como é que eles vão fazer? Eles vão fazer um investimento pesado em geração solar, né, que reforça o posicionamento de transição energética da EDP. Atualmente eles possuem cerca de 8 gigawatts de geração solar e o objetivo em 2030 é ter aproximadamente 40 gigawatts, um crescimento aí bem considerável, né, um aumento de cerca de 4, 5 vezes aí da capacidade solar deles, enquanto ao longo desses últimos 10 anos aí, com investimentos e tudo mais que a Energias do Brasil planeja fazer. Passando aqui rapidamente pelos resultados do primeiro trimestre de 2021 da EDP, eu quero mostrar para vocês aqui só algumas coisas bem interessantes, né? A margem bruta da empresa aumentou,
O PMSO, que é basicamente as despesas operacionais que a empresa tem, eles mantiveram estáveis, né? Uma leve redução ali, que é bem interessante. O EBITDA aumentou 50%, mas é importante deixar claro que tem certos impactos positivos aqui de receitas de construção, e como a empresa está construindo bastante linhas de transmissão, esse EBITDA ele acaba sendo impactado, tendo uma distorção positiva aí, na verdade é mais próximo aqui do EBITDA ajustado de 34%. Então, foi algo positivo para a EDP? Foi, mas é importante que a gente saiba que existem esses pontos aí distorcendo um pouco o resultado da Energias do Brasil. Foi um resultado positivo, o CAPEX aqui mostra o tanto que eles estão investindo agora na finalização dessas linhas de transmissão, né? O tanto que o CAPEX aqui tem aumentado em relação a um T20, basicamente triplicou de tamanho aí, 2,5 vezes o tamanho do 1T20, e a dívida líquida eles estão conseguindo manter controlado, apesar desse momento que eles estão de realmente expansão. Um momento de investimento geralmente gera uma alavancagem maior da empresa, mas a dívida líquida da empresa está relativamente estável aqui. Mostrando aqui rapidamente coisas que eu achei interessante, eventos relevantes que aconteceram agora no primeiro trimestre de 2021 da empresa. Aquisição da linha de transmissão do Maranhão, né, uma RAP aí de 8,4 milhões, um investimento total de 88,5 milhões. Então aí a gente tem uma RAP de cerca de 10% do que a empresa vai investir, 10% ao longo do ano, né? Então mostra também o alinhamento da empresa de querer aumentar essa sua parte de transmissão dentro da carteira. Tem também a entrada em operação parcial da EDP Transmissão MA. Então você tem um RAP aqui parcial de 44 milhões, representando 59% da receita total dessa operação. Um encerramento de programa de recompra de ações, né, que a companhia passou a deter 26,1 milhões de ações em tesouraria. A companhia fez essa recompra bem relevante aqui, eu acho que cerca de 8% do capital do free float da companhia foi recomprado. Então, ela mostrando aqui alguns fatos relevantes que mostram, né, que a estratégia da EDP está sendo bem executada, tanto na parte de aumento dos investimentos nessa parte de transmissão, como também da geração de valor do acionista aqui através de recompra, né? Então, bem interessante esses movimentos que a empresa tem feito ultimamente. Indo agora para a parte que as pessoas mais me perguntam em relação a Energias do Brasil, e principalmente as elétricas também, é uma coisa que chove lá no meu direct, perguntando, e aí, quando é que as elétricas vão andar e tudo mais, né? Tem muita gente que compara aqui com máxima histórica da EDP do Brasil de R$ 23 e fala que a empresa está barata, que caiu bastante, enfim, de fato caiu, só que é importante que a gente entenda algumas dinâmicas que estão acontecendo no setor, principalmente de curto prazo, tá? Para vocês entenderem um pouco melhor de por que isso está acontecendo, né? De fato, o risco das elétricas no geral, principalmente das geradoras de energia hidrelétrica, aumentou bastante nos últimos meses, tá? Por conta do aumento da possibilidade de crise hídrica, né? Então, a crise hídrica no Brasil provavelmente uma das piores dos últimos anos, segundo o governo, uma das piores da década. Então, a gente tem um cenário mais drástico aí para o racionamento. Isso acaba impactando um pouco o resultado das empresas, porque elas têm que depender um pouco mais da geração térmica, que naturalmente é uma geração que tem custos maiores, e você tem uma certa pressão nos resultados dessas empresas por conta dessa redução na geração hidrelétrica dentro das suas matrizes, tá? Então, tem duas coisas, na verdade, na parte da Energias do Brasil. Tanto a parte da crise hídrica, que tende a impactar as ações aí no curto prazo, em 2021, né, digamos assim, e também na parte da distribuição, né, que ainda você tem uma distribuição, uma demanda por energia inferior ao que estava sendo visto aqui em 2019. Ao longo de 2019, você tinha uma demanda um pouco maior por energia, e à medida do momento que a gente for reabrindo, né, e realmente tiver o fluxo de pessoas normalizado ao longo dos anos com a vacinação, tende essa parte da distribuição a ser menos impactada. E quais serão as empresas mais impactadas nesse risco de racionamento? Para mostrar isso claramente para vocês, eu tenho que pegar aqui um post do Baby Investidor que ficou sensacional. Eu recomendo que vocês sigam ele se vocês não seguem. É um dos caras que mais, principalmente na parte visual, manda muito bem nos posts. E esse post aqui ele traz uma informação muito importante, porque ele mostra a diversificação da matriz energética de diversas empresas do setor elétrico. E quanto maior for a porcentagem nessa parte de energia hidrelétrica, mais ela tende a ser impactada por conta desse racionamento que provavelmente teremos ao longo de 2021. Então, a primeira a gente consegue ver a Neoenergia, que tem 67% de geração hídrica, então é algo que deve impactar consideravelmente a Neoenergia. A segunda é a Engie, que tem mais ainda, 73% nessa parte hídrica aqui, 14% térmica e 13% eólica ou solar.
A Energias do Brasil tem 75% da sua geração atualmente hídrica. Você vê que a parte solar é praticamente inexistente aqui na geração da EDP, e por isso que ela quer investir pesado para conseguir aumentar um pouco mais essa parte nos próximos anos. A gente tem a STET também, que vai ser muito impactada, porque ela é que tem, eu acho, a maior parte aqui de porcentagem hídrica, né? 80%, então ela tende a ter resultados bem impactados ao longo de 2021, ao longo da crise hídrica aí. Caso essa crise hídrica ela se estenda bastante, deve impactar bastante a STT. Por outro lado, a Eneva, né, praticamente com a parte térmica aqui 100%, gás natural e carvão. E a Ômega Energia bem resiliente nessa parte, né, porque ela tem apenas 4,4% hídrica, 87% eólica, então ela tende a ser uma empresa que tende a ter menos impactos por conta dessa crise hídrica. O Ricardo Schweitzer aqui fez um comentário que também vale o ouro, né? Eu vou ler aqui para vocês, reproduzir o comentário do Ricardo, que foi sensacional. Esse post vale ouro no momento atual, concordo 100%. Caso se concretize o cenário de risco hidrológico, que está sendo tão falado, contar com geração térmica e outros pode fazer muita diferença nos resultados dessas empresas. Tem que ver também o quanto essas empresas estão contratadas, se venderam energia para distribuidoras que talvez não tenham condições de entregar. Se por outro lado tiverem bastante capacidade de geração descontratada, vão vender no mercado livre com o preço na lua. Isso é algo bem interessante porque as empresas elas podem vender antecipadamente a sua energia para as distribuidoras, né, através da parte de comercialização. E a Energias do Brasil ela tem essa parte de comercializadora dentro do seu balanço. Isso tende a reduzir um pouco os impactos do risco hidrológico, tá? Então, quando a empresa percebe uma oportunidade para conseguir comprar energia barata, ela geralmente compra. Ela segura um pouco esse tempo de energia e no momento que ela vê que tem uma oportunidade de venda a essa energia a mercado a um preço bem exorbitante, ela tende a vender. Isso tende a rebalancear, é tipo um hedge natural que ela faz contra o risco hidrológico. Então isso é uma vantagem da EDP em relação a outras geradoras. Ela tem essa parte comercializadora já participando ali ativamente e fazendo certos trades, né, digamos assim, de energia elétrica para conseguir reduzir esses impactos através da variação do risco hidrológico, tá? Então vamos lá, pessoal. Em resumo, o que eu queria passar para vocês? Primeira parte, dividendos da EDP tende a se manter alto ao longo de 2021, provavelmente 2022, se ela conseguir manter a sua alavancagem financeira entre 2,5 vezes e 3 vezes EBITDA, tá? Atualmente está em 2 vezes EBITDA, eu acredito que ela vai conseguir sim manter esse target aí de alavancagem, então a gente vai ter pelo menos 5% de dividendo anual da EDP ao longo desses anos. Segundo ponto, investimento em geração solar que a empresa está fazendo, continuação do investimento em transmissão, tá? E aumento também dos investimentos na parte de distribuição para reduzir as perdas, aumentar, expandir de fato, fazer essa expansão orgânica da rede de distribuição e melhorar também as próprias métricas da rede de distribuição. Então, são os investimentos mais relevantes que a EDP quer fazer para frente, né? 6 bilhões de distribuição, 3 bilhões em energia solar e 1 bilhão em transmissão. E o que a gente consegue ver aqui do curto prazo? A gente tem uma pressão de curto prazo por dois motivos. Distribuição, que está indo um pouco, a demanda está um pouco menor ainda do que é o normalizado. Isso tende a normalizar ao longo do tempo, a partir do momento que você vai ter um fluxo maior de pessoas dentro dos escritórios, às vezes as pessoas saindo do home office e voltando para os escritórios, isso tende a aumentar um pouco mais a demanda por energia. Então a distribuição deve normalizar ao longo de 2021. E a crise hídrica, que é algo que está sendo impactado bastante forte agora, né, no começo dessa seca aí, que está impactando um pouco os resultados da EDP. A EDP, por conta delas ter uma exposição de matriz forte na parte de geração hidrelétrica, desculpa, ela tende a ter um certo impacto por conta dessa crise hídrica, mas a gente já percebe também que é uma pressão de curto prazo. Então, se você tem um foco realmente de investir na empresa para um longo prazo, né, crise hídrica vai acontecer provavelmente todo ano, vai ter uma certa parcela desse risco hídrico. Atualmente ele está bem alto, isso tende a impactar as cotações da empresa. Então esse é o motivo pelo qual a EDP no último ano aí praticamente andou de lado, né? Apesar de que o risco tendo aumentado, era para a empresa talvez até ter caído um pouco. Acho que o valuation tá tão amassado da empresa que eles não conseguiram meio que diminuir ainda mais a precificação aqui da empresa
ao longo desse ano, apesar de todas as dificuldades que a empresa está passando nessa parte de distribuição e na parte também de geração hidrelétrica. Então, se você acredita na empresa para o longo prazo, se você acha que essas estratégias fazem sentido, né, analise você também, toma a sua própria decisão. Eu não quero fazer aqui uma recomendação de investimento, apenas quis mostrar um racional por trás do que eu estou pensando atualmente para continuar comprando energias do Brasil aí, um pouquinho todo mês ali ao longo de 2021, tá? Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixe seu like aqui embaixo, passe para os seus amigos aí que investem em elétricas ou investem na Energias do Brasil. E se vocês têm interesse que eu faça um vídeo voltado para a crise hídrica, que explique para vocês um pouco mais quais empresas serão mais impactadas, quais são empresas mais resilientes para essa parte da crise hídrica, deixa um comentário aí embaixo que eu vou fazer um vídeo para vocês na próxima semana, tá bom? Um abraço para vocês aí, bons investimentos a todos, valeu!